Boa noite, vamos dar início à nossa reflexão bíblica. Quero convidar você para que abra sua Bíblia em 1 Pedro. Celebramos a Jesus nessa noite tão especial. Você que está com a gente, seja muito bem-vindo. Quero com você ler a Sagrada Escritura no texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós vamos ler aquilo que Deus registra em sua palavra. Diz assim a palavra: vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós podemos ler juntos essa porção? Vamos lá? Vocês estão enxergando bem daí o texto? Então vamos bem forte. Vamos ler de forma uníssona, bem bonito. Todo mundo vai começar junto, vai continuar junto e vai terminar junto no texto. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posso ouvir um amém bem animado? Amém. A palavra de Deus é poderosa, atual, revigorante, transformadora. O mundo é um lugar muito diversificado. O mundo é um lugar que tem estações diferentes simultaneamente. Quando pensamos numa esfera global, o mundo está congelando nesse momento, em que está nos fazendo quase derreter de calor. O mundo é essa expressão de um grande campo extremamente diversificado. A diversidade do mundo, ela supera aspectos climáticos, inclusive, e transborda para outras realidades distintas. Se formos pensar no contexto da própria convivência, da própria realidade urbana, local, nós encontramos a diversidade em todas as facetas, em todos os graus, né? Percebamos como que a vida ela é diversificada. Na mesma noite, no mesmo quarteirão da rua, nós temos pessoas rindo, enquanto naquele exato momento temos pessoas chorando. Temos pessoas contando as cédulas de R$100 numa casa, enquanto temos outras pessoas na mesma quadra contando os boletos vencidos. Eu não sei em qual casa você está, mas essa diversidade é muito presente. A gente vê pessoas desfrutando de uma boa saúde física, enquanto tem pessoas extremamente adoecidas, com diagnóstico desfavorável. Tem pessoas que chegam em alguns lugares, enquanto no mesmo instante há outros lugares que se despedem de pessoas. Na mesma hora, certamente em nossa cidade, temos o compartilhamento daquele momento em que crianças nascem nos hospitais, enquanto famílias sepultam seus entes queridos. Essa diversidade é encantadora e ao mesmo tempo assustadora, né? A diversidade do mundo. E essa diversidade presente na constituição do mundo, na constituição da vida, na realidade humana, ela também está presente no conceito de igreja. Recentemente, tive acesso algumas informações referentes à nossa cidade a respeito das igrejas. E
A fonte apresentou que nós temos em nossa igreja aproximadamente, nós temos em nossa cidade, Maringá, Paraná, aproximadamente 1.000 igrejas cristãs, de cunho evangélico protestante. Só em nossa cidade temos cerca de 1.000 igrejas, só do viés que nós participamos, igreja protestante, reformada. Dados do censo de 2022, divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que o Brasil tem cerca de 580 mil templos religiosos. 580 mil templos religiosos. E o importante portal do nosso país noticiou, destacou, que o Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas juntos. Se somarmos o número de hospitais e o número de escolas, nós vamos ter um número inferior à quantidade de templos religiosos que nós temos. Interessante pensar que o hospital é o lugar que cuida de pessoas e a escola é o lugar que forma pessoas. E a igreja é exatamente isso, um lugar que acolhe, cuida e forma. É claro que eu não estou dizendo que é ruim ter muita igreja. Não é um problema isso. Mas eu estou refletindo com vocês de forma introdutória que a diversidade de igrejas também está presente no nosso contexto nacional. E é claro que também no nosso contexto municipal. O número assombroso de igrejas e a diversidade que está presente no contexto das igrejas pode sim ser um problema para o mundo. Porque a diversidade é um campo fértil para a confusão da identidade. Eu vou repetir. A diversidade é um campo fértil para uma confusão de identidade. Muitas opções dificultam a clareza, dificultam inclusive o propósito de coisas que estão sendo apresentadas. Diante de muita diversidade, nem sempre se há clareza de dados, se há clareza de informação, de características. Quando se tem muito, tende-se a ter uma certa dificuldade de contemplação, inclusive de identificação. As múltiplas formas de viver a igreja no contexto do Brasil trazem alguma confusão, não apenas para os que estão inseridos nas igrejas, mas também para aqueles que estão do lado de fora do muro das igrejas. Vocês concordam comigo? Concordam comigo que essa multiplicidade de igrejas pode atrapalhar um pouco na apresentação da própria igreja? Quando a identidade da igreja, de alguma forma, ela é ofuscada no coração de algumas pessoas, o propósito da própria igreja também pode ser riscado, ofuscado, deturpado, desconfigurado. Para algumas pessoas, a multiplicidade de igrejas às vezes atrapalha o entendimento da própria necessidade da igreja. Até que ponto que a igreja é necessária? Uma vez que eu não consigo entender direito o que é a igreja. Qual o seu objetivo, propósito, missão? Qual a relevância da igreja? Às vezes, a relevância da igreja cristã ela pode ser diminuída diante da dificuldade de categorização da própria igreja, contemplação da própria igreja. Alguns acham que a igreja nem sempre é necessária. Eu quero refletir com você hoje, pelo poder da eterna e vislumbrante palavra do Senhor, sobre a encantadora igreja. Encantadora igreja. Apesar de todas as imagens possíveis a respeito da igreja, que se põe diante dos nossos olhos, diante dos teus olhos,
eu desejo que você, nessa noite, receba comigo agora em nome de Jesus, constitua diante do teu olhar a imagem de uma igreja que encanta. Que encanta. Eu posso dizer a vocês que essa igreja que encanta, ela é real e ela está presente no mundo. Eu posso afirmar com eterna segurança que a igreja é o lugar mais encantador do mundo. A igreja é o lugar mais encantador do mundo. Você pode falar comigo essa frase? Mas fala com convicção. Vamos lá. A igreja é um lugar mais encantador do mundo. Ela é um lugar encantador não por causa da natureza humana que a compõe, mas por causa da natureza divina que a compõe. Teologicamente, você que gosta de teologia, estudar a Bíblia, estudar a organização da compreensão bíblica, se você já estudou um pouco, você talvez já viu que a igreja ela tem pelo menos duas naturezas. A primeira natureza da igreja é a natureza humana. Essa natureza tem a ver com a estrutura humana que compõe a igreja. É uma estrutura incoerente, em muitos momentos, é uma estrutura extremamente frágil, é uma estrutura muito passageira e é uma estrutura bastante imperfeita. Essa primeira estrutura da igreja, essa primeira natureza da igreja, ela fala de uma realidade que subsiste na estrutura do próprio ser humano. E nós, nos autoconhecendo, sabemos que nós temos muitas dificuldades. Às vezes amanhecemos com o ímpeto de realizar alguma coisa, mas por pouca coisa, por pouco vento, a gente muda os planos, muda a direção, muda o propósito, porque nós somos seres que vivem com muita dificuldade, com muitas crises internas. E se não for a graça de Deus em nós. E a natureza, ela tem a sua natureza, a igreja ela tem a sua natureza composta por parte da natureza humana. Portanto, a igreja é uma estrutura sustentada em partes na própria realidade humana. E a segunda natureza da igreja é a natureza divina. A igreja não é só gente problemática. Louvado seja Deus. A igreja não fala só sobre os potenciais de sua liderança. Bendito seja o Senhor. A igreja não fala só sobre o grau de talentos que a igreja tem em seus congregados. A igreja não fala apenas, louvado seja Deus, da sua renda per capita, do seu poder econômico, do saldo da conta dos seus congregados. Bendito seja Deus. Porque a igreja, ela não está em sua sustentação suportada apenas pela força humana. A igreja, ela está sustentada também em sua natureza divina. A igreja tem uma estrutura básica humana, mas a igreja tem uma estrutura básica divina. Ela é a casa, ela é a habitação de nada mais, de nada menos do que o próprio Deus. Deus escolheu morar na igreja. Por causa da presença dEle, do Todo-Poderoso, do Santo. A igreja é promovida a uma rotina de manifestação de coisas divinas. Coisas divinas acontecem na regularidade dos passos da igreja. Não por causa das prerrogativas dos seus congregados, mas porque Deus está habitando nela. Deus se manifesta no ordinário e no real da igreja. Quando uma pessoa passa a olhar apenas para a igreja a partir do aspecto da natureza humana, ela se enche de razões para se aborrecer. Ela se enche de motivos para deixar a comunidade. Ela se desaponta rapidamente. Ela adoece o coração de forma ligeira.
Sem a contemplação da natureza divina, a igreja, ela passa sim a ser desnecessária, a ser questionável. E olha, às vezes até a ser repulsiva. Eu quero me afastar da igreja, eu quero que a igreja fique meio longe de mim. Se alguém da igreja me ligar, eu vou fechar o telefone, não vou atender e logo após vou bloquear. Se esse pessoal ficar me ligando para fazer devocional no diário. Não sei se você foi uma dessa ou um desse, mas se o pessoal ficar ligando para pedir dinheiro para ajudar as coisas. Se o pessoal ficar pedindo para ir no acampamento no próximo sábado, lá, ficar no pé da cachoeira comendo carne assada e cantando. Se esse pessoal ficar me ligando. Eu não quero ficar envolvido muito com a igreja. Tem gente que, quando não percebe o movimento divino que acontece na igreja, vê a igreja como um lugar repugnante. Eu, na verdade, estou cansado da igreja. Eu quero um pouco de ar puro. A igreja está me sufocando. Porque a igreja, unilateralmente, uma parte dela de verdade é sufocante. Porque ela revela a fraqueza, a necessidade, a dor, o prejuízo, o desespero, o socorro, a carência, a falta e tantas coisas que estão implícitas em nossa natureza. Mas quando a gente começa a perceber a igreja sobre o prisma das duas naturezas, nós encontramos uma igreja, meu Deus, como é encantadora a igreja. A igreja precisa ter as duas naturezas. Sabe por quê? Alguém me pergunta por quê? Por quê? Por que nós... Boa essa, né? Essa nova nasceu agora. Mas por quê? Uma interação com o público. Por que nós precisamos, como igreja, viver essas duas naturezas? Por que a igreja precisa dessas duas naturezas? Sabe por quê? Porque tem gente que está muito machucada e que tem que chegar aqui. E se os machucados e feridos chegarem aqui, se aproximarem da igreja, qualquer uma que seja, e encontrarem um povo muito superior, não vai ter a empatia. Eles vão se sentir desprestigiados, despreparados para estar na igreja. O povo machucado tem que encontrar aqui um povo equivalente a eles. Porque o ser humano, ele gosta de andar com pessoas iguais. Isso é nosso. Quando alguém que está pedindo socorro se aproxima de alguém que também está gritando por socorro, tem uma química melhor. Agora, se eu estou precisando de ajuda, eu estou desesperado, e eu encontro alguém que está saindo de férias, que não quer dor de cabeça nenhuma mais, essa pessoa não serve para ser o meu par. Quer ver o pessoal se juntar bem? É quando está todo mundo precisando de dinheiro. Fala, vamos nos ajudar, que você tem uma ideia. Agora, se eu estou precisando de dinheiro, me encontro com alguém muito abastado, que não sabe o que faz com dinheiro, essa pessoa, a não ser que ela me dê muito dinheiro, mas ela não é uma pessoa que vai me atrair aos projetos que eu preciso me envolver para conseguir mais dinheiro. Percebam que a igreja, ela tem que continuar sendo quem ela é de verdade, porque assim as portas continuarão abertas para os que estão feridos. A igreja é um lugar marcado fortemente pela natureza humana, para que todos que respiram no mundo possam um dia chegar até ela. Quantas pessoas imperfeitas chegam à convivência da igreja, elas se encontram com a segunda natureza, que é divina, e passam a viver experiências extraordinárias em Deus. Essa glória que está presente na igreja, em sua segunda natureza, ela é capaz de transformar qualquer realidade que se adentra à igreja. As pessoas de fora são atraídas pela igreja humana, a igreja frágil, a igreja fraca. Mas quando elas chegam na convivência dessa igreja, elas se deparam, elas se trombam com a natureza divina da igreja. A partir disso, todos que estão nela
começam a ter experiências não de simbiose, de fraqueza mútua entre um com o outro, o desesperado com o sem chão. Não fica aquele lugar de desespero e agonia, mas essa realidade humana, ela é submergida num contexto divino, sobrenatural, excepcional, que Deus promove, porque Deus também está no meio da igreja. E aí todo mundo cheio de feridas, dores, traumas, pontos cegos, dificuldades, passam a caminhar sobre a glória de Deus, com as suas imperfeições, num processo que entendemos que chama santidade, santificação e propósito. Eu gostaria que você, nessa noite, aprendesse a amar esse lugar que se chama igreja. Se você ama a igreja, eu desejo que você a ame mais. E se você não tem tanta paixão e amor pela igreja, eu quero convidar você a se apaixonar por esse lugar chamado igreja. A igreja é encantadora. E para não ficar só na introdução, eu quero de forma organizada apresentar a você 3 coisas para você gravar hoje no teu coração. Grave comigo essas 3 coisas, para que a gente saia daqui com o nosso coração pulsando, na certeza de que a igreja de verdade, ela é encantadora. Primeira coisa, vamos lá. A igreja, ela é encantadora, porque a igreja é a casa de Deus no mundo. Aonde Deus está? Na igreja. Se formos pensar num contexto mais geral, do aspecto teológico de Deus revelado por sua palavra, aprendemos que Deus está em todo lugar. Há um texto muito conhecido, você talvez se lembre dele, quando Davi, no Salmo 139, diz que Deus está em todo lugar. Há um atributo incomunicável de Deus, que diz que Deus é onipresente. Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. O Davi diz que, olha, se eu for para o mais profundo do abismo, lá o Senhor estará. Se eu subir no mais altos céus, também lá o Senhor estará. Deus, ele, segundo a teologia, ele está em todo lugar, porque o mundo é um cisco, é uma expressão, é um fragmento diminuto perto de Deus. Deus é extremamente inescrutável, insondável. Paulo dizendo aos romanos, quem conheceu a mente de Deus? Quem pode medi-lo? Quem pode fazer alguma pergunta a Ele, dar algum conselho a Ele? Isaías 40 diz que Deus é aquele que criou todas as coisas com as suas próprias mãos, e Ele mediu toda a terra do universo na palma das mãos. Ele estendeu os céus como se estende uma cortina. Deus, Ele é imensurável. Somos incapazes de pensar em Deus e descrevê-lo. Por isso que Deus está em todo lugar. Mas nós entendemos também, por parte abundante da Bíblia, que o Senhor, Ele escolheu ecoar a sua voz, manifestar a sua presença no lugar. A grandeza de Deus, é claro que ela é vista em tudo. O Salmo 19 diz que, alguém se lembra desse Salmo? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firme fundamento anunciam obras de suas mãos. Certamente Deus é visto na criação, Deus é visto no mundo, Deus é visto na inteligência humana, Deus é visto na organização e no funcionamento das coisas, no equilíbrio do cosmos, do mundo, do universo. Claro que sim, mas o poder de Deus, a voz de Deus, o toque de Deus, a presença de Deus, tudo isso é percebido no grupo que Ele escolheu para habitar e morar. Deus está em todo lugar, mas Deus não constrói o seu propósito em todo lugar. Texto que nós lemos, Deus escolheu um povo, um reino de sacerdotes, um povo escolhido para um propósito específico. Deus não está em tudo, em todos e em todo lugar. A igreja é encantadora porque a igreja é a casa de Deus.
1 Coríntios 3, Paulo diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Conhecemos pela teoria da Trindade que Deus está sendo manifestado hoje no mundo, na pessoa do Espírito. Deus Pai está no céu, Cristo à sua direita, reinando sobre tudo, e o Espírito está operando na vida da humanidade. Aonde é a casa do Espírito? A igreja. A igreja é encantadora porque é a casa de Deus no mundo. Segunda coisa, para você ir gravando. A igreja é encantadora porque a igreja é a mesa para o faminto. Há uma fome de vida sufocando a humanidade. Há uma fome de vida dentro de você e dentro de mim. A igreja é a mesa que oferece o alimento para essa fome que todos nós compartilhamos. Há uma fome de perdão que nós carregamos. Temos uma fome de perdão. Nós precisamos ser perdoados o tempo todo. Nós temos uma necessidade enorme de ser compreendido, ser perdoado, ser abraçado. Nós temos essa fome que lateja em nosso coração de perdão. A igreja é essa mesa onde o Pai abundante, cheio de amor, cheio de alimento, oferece para todos os famintos o que eles precisam. Nós precisamos de propósito, nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de paz, nós precisamos de iluminação, nós precisamos de domínio próprio, nós precisamos de tanta coisa, que quando passamos a olhar para nós mesmos, nós somos famintos rodando a vida no universo, tentando encontrar algum alimento. Há uma sede no coração humano que só pode ser saciado em Deus. Não há ouro, não há prata, não há diploma, não há badalação, reconhecimento, fama. Não há nada que possa alimentar a fome que todos nós carregamos. Não há viagens, não há prazer sexual, não há prazer da espécie que for, capaz de saciar a sede e a fome que nós carregamos. E a igreja é uma mesa de vital importância para a nossa sobrevivência. Ela é uma mesa tão linda, tão caprichosa e tão abundante, que está presente em nenhum lugar outro, senão na convivência de quem? Do povo de Deus. Há uma sede compartilhada por todos, que só pode ser saciada no banquete do Rei dos Reis. E qual é esse banquete? Aonde está esse banquete? Como faço para acessar esse banquete? Na convivência da encantadora igreja. A igreja é encantadora porque ela é casa de Deus. A igreja ela é encantadora porque ela é a mesa para todo faminto. E por último, para a gente terminar, a igreja é um lugar encantador porque ela é um lugar de propósito. A igreja é um lugar de propósito. A igreja sabe de onde ela veio, quem a trouxe, quem está com ela e para onde ela vai. A igreja ela não está esperando uma direção para caminhar. A igreja ela não está perdida no tempo e no espaço. A igreja está com o caminho definido já. A igreja ela sabe exatamente para onde ela tem que ir e para onde ela está indo. A igreja passa a dar sentido para todos que se aproximam dela. A igreja ela acende um propósito de vida no coração de todos que estão congregados nela. Olha, se uma pessoa chega diante da igreja, ela é iluminada por um propósito de vida. A igreja, ela gera brilho nos olhos de quem está inserido nela. A igreja, ela é capaz de construir
vigor, paixão, consciência, iniciativa, força, vitalidade, para que a vida seja construída com propósito. A igreja ela tem a capacidade de promover paixão, empolgação real na vida de quem a edifica. A igreja ela é um lugar de propósito. A igreja ela é encantadora porque ela tem a força de conduzir pessoas ao trilho do verdadeiro sentido da vida. A igreja coloca o trem da existência nos trilhos do sentido da vida. Esse sentido ele não está submetido a condições físicas ou econômicas, sociais, profissionais, científicas. Esse sentido ele está acima de todas as contingências da vida. O sentido e propósito que a igreja gera na vida das pessoas independe de condições. Porque a igreja é um lugar que respira, que aspira, que derrama propósito. Grave uma coisa: jamais alguém poderá ser feliz enquanto não descobrir o verdadeiro propósito da vida. Ninguém será feliz na face da terra despropositado. Qual que é o caminho da sua vida? Eu não tenho propósito. Quem não tem propósito? Se você encontrar alguém perdido, pensa em alguém perdido. Conhece alguém perdido? Ah, você conhece. Tem uns perdidos que estão próximos de nós. E às vezes até a gente dá uma perdida nos nossos passos. Uma pessoa perdida, ela é um extrato legítimo de alguém que não tem propósito. Porque quem tem propósito, quem está caminhando, palmilhado em propósitos, não fica perdido. Às vezes dá uma canseira, às vezes dá uma batida, eu descanso, renovo, mas eu logo respiro e continuo no propósito, porque quem tem propósito não se perde. O propósito é a cerca, é o limitador, é a segurança dos passos confusos da vida. O propósito nos protege, nos mantém em vida, saudavelmente. E a igreja é esse lugar que gera propósito. Quem não tem propósito está perdido. E olha, a pessoa ela pode ter o que ela quiser, bens, patrimônio, saúde, pode correr 20 km por dia, muito? Muito. 15 km por dia, ela pode ter uma alimentação muito saudável, ela pode fazer da vida dela um palácio físico, ela pode colocar os filhos na mais renomada escola, ela pode fazer as viagens mais alucinantes, românticas, ela pode fazer o que ela quiser. Se um dia ela não for tomada por um propósito divino, se ela não for encharcada por algo que venha de Deus e que a conduza na vida, ela nunca será feliz. Nunca. Isso é uma questão que toda a humanidade um dia vai comprovar. Porque um dia nós estaremos diante do Senhor e todo mundo vai atestar isso. Não há felicidade sem o propósito de vida em Cristo. Sabe, às vezes uma pessoa ela pode conquistar tanto na vida que para ela seria o suficiente para lhe dar satisfação e contentamento. Mas talvez no entardecer ela vai estar na sacada do seu luxuoso apartamento, com uma vista vislumbrante, e vai se encontrar com um vazio dilatado no coração, enorme no coração, porque ela olha para as mãos e vê tudo que ela pôde construir, mas na verdade ela não encontrou nunca na sua vida, apesar dos euros, do ouro, do reconhecimento, do jato, do ajato, do carro, do que ela quiser. Ela, na verdade, ela nunca encontrou o sentido da vida. E ela tem um vazio enorme da vida. Você só encontrará o melhor da sua vida se você tiver propósito.
E esse propósito tem a ver com Deus, e esse propósito ele é encontrado na encantadora igreja. Ninguém está voando no propósito de Deus desassociado do movimento da igreja. Não há. Porque Deus seria confuso. Sabe, esposa, o melhor do teu casamento vai alcançar vocês se você respirar o propósito de Deus na tua vida. Os vossos filhos precisam de um ambiente que respira o propósito de Deus todos os dias, no meio da sua casa. A maior herança que um pai pode dar a um filho é a graça desse filho aprender sobre o propósito de vida em Deus. Jovem, você que é jovem, creia no futuro maravilhoso que Deus tem para você, alinhando a sua vida num propósito eterno que Deus tem especificamente para você. Todos nós, seja a realidade que nos alcança, qualquer delas que for, nós só poderemos viver o verdadeiro sentido na vida se nós tivermos propósito de vida. 1 Pedro 2,9. Vocês são um povo escolhido. Vocês são reino de sacerdotes. Vocês é a nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero orar com você, quero concluir. Apesar de toda a diversidade que nós encontramos hoje em muitas igrejas, inúmeras tradições, costumes, idades, estilos, no meio dessa diversidade interminável de igrejas, a igreja encantadora, ela continua presente e operante no mundo. A mensagem de hoje fala sobre isso. Eu desejo que o meu, o seu, nosso coração saia dessa noite latejando com essa verdade. Há uma igreja encantadora no mundo. Não vamos deixar que a diversidade de igrejas confunda a nossa visão e essa certeza no nosso coração. Amém? Há uma igreja encantadora no mundo. Nós somos um povo escolhido por Deus. Nós somos esse reino de sacerdotes. Você conhece a figura sacerdotal do Antigo Testamento? O sacerdote, ele tinha a posição intermediária entre o pecador, a condenação, a sentença de morte, com o Deus perdoador, o Deus puro, o Deus santo, o Deus imaculado, o Deus que estava e que está sempre fora da sujeira. O sacerdote era o intermediador, ele acessava o pecado da humanidade por meio de sacrifícios que a humanidade prestava e se apresentava diante de Deus, pedindo a remissão do pecado da humanidade. Nós somos o reino de sacerdotes. Nós somos aqueles que intermediam o homem condenado, que vive na escuridão, com o Deus perdoador, que restaura e renova todas as coisas. Nós somos esses. O texto diz que nós somos essa nação santa. Nós somos esse povo exclusivo de Deus. E eu desejo que você se apaixone pela igreja. A igreja, ela é a casa de Deus no mundo. A igreja é um lugar para o faminto. A igreja é um lugar de propósito. Se apaixone por ela. Ela é imperfeita sim, porque você e eu estamos nela. Ela merece todo o nosso amor e paciência. A igreja, ela merece a nossa entrega, o nosso serviço. Mas embora ela seja perfeita, ela é encantadora. Ela é encantadora. E nós fazemos parte dela. E nós vamos viver intensamente ela com a nossa vida. Apaixone-se por Cristo, revelando um amor à igreja. Porque o grande amor da igreja
é Cristo, e o grande amor de Cristo é a igreja. Cristo pensa o tempo todo na sua noiva. Ele está ardonando a sua noiva, preparando a sua noiva. É o grande amor da vida de Cristo. E essa noiva somos nós. E que a gente se apaixone por ela, assim como Cristo é apaixonado por ela. Entregue-se pela igreja. Não é a igreja que vai salvar você. Eu cresci ouvindo isso. Igreja não salva. Sempre tinha alguém para me lembrar disso. E é verdade, a igreja não salva. Mas o Salvador, Ele é a cabeça da igreja. E Ele cuida dela com muito amor, com muito adorno, com muita entrega. Ele deu tudo. Eu me lembro de Pedro falando, né, sobre o casamento na sua epístola. Ele diz, olha, que nós temos que, como homens, nos entregar a nossa esposa como Cristo entregou-se à igreja e por ela se deu integralmente. Essa igreja, essa comunidade de gente imperfeita, como ela é cuidada e valorizada por Jesus. Que eu e você possamos valorizar a igreja com muito amor. Entregue-se a ela. A igreja é um lugar encantador e nós a compomos, e nós vamos continuar construindo o que Jesus tem para construir nela e através dela, com uma entrega de amor, uma entrega total, uma entrega apaixonante. Ame a sua igreja. Não fique do lado de fora do muro com o pescoço comprido olhando o que está acontecendo, não. Levanta o olho e fica vendo o que está acontecendo. De vez em quando critica alguma coisa que está acontecendo. Não se envolve. Ou coração petrificado, não se envolve. A gente quase tem que dar oferta deliberada para as pessoas se envolverem. Talvez a dificuldade do coração é uma demonstração de que ainda Jesus não está na sua vida conduzindo você. Talvez o teu propósito de vida está mais representado em outras coisas do que o reino de Deus. Eu estou lá, eu faço, eu vou de vez em quando, alguma coisa eu sempre entrego, eu vejo, eu faço uma oração, eu recebo alguma coisa, mas é uma coisa bem paliativa, ocasional. Em nome de Jesus, corra para o encanto do reino de Deus expressado fisicamente na igreja, porque a igreja é onde Deus está se revelando. Ele fala na igreja, por meio dela. Eu me lembro de Jesus falando em Apocalipse através do apóstolo João que o Cristo está no meio da sua igreja. Daquelas 7 igrejas turbulentas, problemáticas, Cristo estava lá. A gente tem problema, a gente gosta de confusão, a gente gosta de falar mal do outro que não está perto, a gente gosta de gastar o dinheiro só com as nossas coisas. Essa é a nossa natureza, e ela existe mesmo, e está tudo dentro do normal. Mas a gente olha para a igreja e vê Deus mudando a gente, nos aprimorando, nos curando, nos dando alegria, vigor. Porque a igreja ela não é só esse lado difícil, a igreja é a ação de Deus no mundo. Que ação maravilhosa, que dá vida a quem não tem, que dá alegria a quem não tem. Encante-se pela igreja encantadora, ame a igreja que Jesus ama e seja operante naquilo que Jesus está fazendo através do seu povo. Se envolva, participe, dê a sua vida, entregue-se totalmente. Porque a igreja, apesar da diversidade que está diante de nós, e de tristezas que a gente às vezes tem ao ver algumas coisas no meio da igreja, mas a igreja continua encantadora. E ela vai continuar sendo cada vez mais encantadora, porque ela está nas mãos de Jesus. Jesus está cuidando da sua noiva e a preparando para o grande encontro. E nós vamos estar lá com Ele. Amém? Está pronto para orar comigo? Faz uma oração boa. Faz uma oração boa agora. Uma oração de entrega ao Senhor. Diga: Senhor, está na hora de eu começar a cuidar melhor da minha vida. Está na hora de eu começar a me encantar mais por sua igreja encantadora. Está na hora de eu começar a entender que o Senhor não está se manifestando em todo lugar. O Senhor só está no meio da sua igreja. E é lá que eu quero estar. É daquele jeito que eu quero viver. Senhor, está na hora de eu entender que a igreja é um lugar para a minha vida que é faminta. E Deus, está na hora de eu entender que é hora de começar a ter a minha vida mais
encharcada pelo propósito do Senhor. Ore comigo agora, tempo de oração. Tem uma oração que só você pode fazer agora. Diga: Senhor, eu entendi a tua palavra hoje, me perdoe, porque eu sei que alguma coisa a mais eu posso dar. Me perdoe, Senhor, porque tem um nível mais profundo que eu preciso chegar. Senhor, a tua igreja é tão encantadora. Jamais me deixe olhar apenas para a natureza humana que ela tem, cheia de problemas, de dificuldades, contradições. Ah, Deus, me dê a grandeza de amar esse povo, de perdoá-lo, de abraçá-lo com o máximo da minha força, de dar o meu patrimônio, de dar a minha carona, de dar o meu recurso, de dar a minha ligação, de dar a minha mensagem, de dar o meu abraço demorado, de dar a minha intercessão, de dar a minha agenda. Senhor, dê-me graça, Senhor, de se encantar por tua igreja, para que eu me pareça um pouco mais com Jesus, aquele que vibra com a igreja, aquele que enche os olhos de brilho quando se fala da igreja. Ó Deus, que eu possa ser disposto a buscar, como Jesus buscou, um interesse real pela igreja, e que a gente possa entronizar o Senhor em todo o tempo. Tu és a razão da nossa vida, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai amado, Tu és o nosso Redentor. Mas, Senhor, não nos deixe pisar em cima daquilo que o Senhor guarda com tanto cuidado. Não nos deixe rejeitar aquilo que o Senhor valoriza tanto. Não nos deixe ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, que é a edificação da sua igreja, que fala de um processo de remissão e de santificação de homens e mulheres perdidos. Que eu e os meus irmãos possamos viver intensamente isso, porque de verdade a tua igreja é encantadora, e que privilégio indizível fazer parte desse lugar, desse povo que recebe todos os dias a tua voz, o teu toque, a manifestação do Senhor. Esse povo que tem todos os dias uma mesa farta, linda, abundante, transbordante, para saciar a nossa fome existencial. Uma igreja que tem um propósito eterno, como reino de sacerdotes, como nação exclusiva, povo santo, de anunciar as boas novas do Senhor, até que o Senhor venha. Obrigado pela igreja encantadora que nós somos, e obrigado pela igreja encantadora que nós continuaremos a ser, cada vez maiores, cada vez mais abrangentes, para a glória eterna do Senhor, em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém. Aleluia. Amém, 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 amém. E agora nós vamos dar os avisos já, depois de cantar a última, para terminar. Aí a gente faz o ofertório.